Mensagem do céu. Vamos lá, queridos Michelei, estamos finalmente aí chegando ao último capítulo. Espero entrar hoje, mas agora estamos no capítulo 30, versículo 32. Se você se tornou um patife em sua ascensão, e se você tramou o mal, põe a mão na sua boca. No versículo 32, a nossa tradução está assim: se você procedeu insensatamente em te exaltares, ou se maquinaste o mal, põe a mão na boca. Eu queria tratar acerca desse contexto de colocar a mão na boca, que é uma ação divina, né? É uma inspiração divina. Esses dias aí nós estávamos com a minha netinha e ela estava mexendo num negócio de arar, né? De ceifar as coisas na terra, né? Instrumento de cultivo. E na hora que ela mexeu no instrumento de cultivo, o cabo caiu, acabou batendo no pé do pai. E ela pôs as mãos na boca imediatamente, né? E aí eu perguntei para todos que estavam ao meu redor, quem ensinou ela a fazer aquilo? Quem ensinou uma criança de 2 anos a colocar a mão na boca quando ela fez algo errado, né? Isso é um instinto que não vem da terra, não está em nós isso. O fato de nós sabermos que perante aquele que julga retamente, quando nós erramos, nós não temos o que dizer. Então, a criança, ninguém ensinou a fazer isso, não é? A criança, quando ela comete um erro, ela coloca a mão na boca. Eu não tenho argumentos para me defender daquilo que eu fiz. Ela não fez propositadamente, né? Mas quando ela viu que tinha caído aquela ferramenta no pé do pai, ela colocou as mãozinhas na boca. E ninguém nunca ensinou ela a fazer isso, né? Isso é algo que nós trazemos das impressões que nós tivemos antes de estarmos aqui nesse mundo. Então, queridos, se você se tornou a palavra aqui um patife, na nossa tradução vai estar como se a pessoa tivesse se insensatamente exaltada. O que ocorre, queridos, você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, né? Você quer conhecer o caráter de uma pessoa, dê poder a essa pessoa. Você vai descobrir se essa pessoa vai se exaltar perante os outros ou se ela vai se humilhar perante o Eterno, sabendo que ela não tem capacidade nenhuma para cuidar nem dela mesma, quanto mais de outras vidas. O procedimento de uma pessoa que se exalta, ele é senhor sobre a sua própria vida, ele é senhor, ele é o que determina o que está certo e o que está errado. A gente vê essa ação muito em Korah. Ao passo que uma pessoa, quando ela é chamada pelo Eterno, queridos, ela se humilha, não tem jeito. Nós temos a consciência clara de que nós não sabemos o que estamos fazendo, nós podemos ser confundidos, nós podemos ser enganados, e isso carregando um monte de gente conosco. A responsabilidade que nós temos sobre a vida, a nossa própria vida, a vida de outras pessoas, é tão intensa, queridos, que a pessoa chega como Salomão chegou muito sabiamente ao Eterno e diz: olha, Senhor, eu não passo de uma criança, eu não tenho como julgar esse povo. Se o Senhor não me der da sua guarida, eu não vou saber mesmo o que fazer. O Senhor está me chamando, eu quero ir, mas eu não tenho a menor capacidade para fazer. Mas a pessoa perversa, ela acha tudo, queridos. Ela tem o direito, ela sabe o que é certo, ela compreende que aquilo deve ou não ser feito e tem que ser feito do modo que ela quer que seja feito. Essa pessoa, ela não vai olhar para uma outra pessoa. Ela erra, mas ela não vai aceitar que o outro erre. Ela pode errar à vontade, mas o outro não pode errar nunca. É imperdoável. A pessoa é um juiz com todo o poder e autoridade acerca das vidas, né? Então, querido, se o seu procedimento for como essa, que o Eterno te exalta em qualquer momento e você passa a ser um juiz, um julgador da vida dos outros, você é superior aos outros, cuidado que um dia você vai ser medido e julgado acerca das suas ações.
Eu espero que o Eterno nos livre do caminho, esse caminho ruim, é um caminho ruim. Mas nós temos sempre orado, queridos, que o Eterno nos aproxime de quem é para aproximar e nos afaste de pessoas que tenham a perversidade no seu espírito, não é? É muito complexo, queridos. Quem conhece um pouco a gente, nós tivemos de lidar com muitas coisas que as pessoas erram. Nós erramos, as pessoas erram. E nós sempre tivemos de ter condescendência com cada ação de cada pessoa, compreendendo que nós estamos no mesmo caminho, no mesmo barco. Mas há pessoas que se posicionam com uma arrogância tão extrema que não tem o que fazer. A pessoa recebeu um poder para decidir determinadas coisas e ela acaba se tornando um patife, não é? A sua ascensão se transtornou em mal, não é? A pessoa ela quer fazer o mal, ela sabe que o que ela está fazendo é mal e ela quer causar o mal, ela quer que o outro sofra, não é? Então, eu e você, queridos, nós temos que tomar muito cuidado com isso nas nossas vidas. Se o Eterno nos confiar o que quer que seja, quem quer que seja, nós não podemos agir dessa maneira. A palavra patife quer dizer aquele que perdeu a sua vergonha, que é um infame, uma pessoa que infama outras vidas, age de modo vil, não é? Então, eu e você temos de nos guardar disso, queridos. A pessoa lá errou, ela errou, queridos. Você nunca errou. Você nunca errou. Não, céu, mas você não sabe o que a pessoa fez. A pessoa representa um risco para a sua vida? Não se expõe ao risco. Mas você não sabe o que você faria no lugar dela. Eu tenho um dos meus filhos, eu amo com todo o meu coração, vocês acompanharam isso, quem está mais perto acompanhou isso, né? Meu filho acabou se envolvendo com drogas, e com uma droga pesada, que é o crack, outra droga pesada, que é a cocaína. E aí o que acontece? Ele não tem uma vida de uso, é uma pessoa muito complicada, porque ele não tem uma vida de uso contínuo. Ele consegue ficar, por exemplo, 1, 2, 3 meses trabalhando igual um touro, e de repente vem aquela pressão. No caso dele dura 2 ou 3 meses, às vezes 6, já chegou 1 ano, e acaba que ele volta para essa posição. Queridos, eu não vou deixar de amar, nem de lutar. Eu só não posso ser patrocinadora do mal. Ou seja, aquela coisa está produzindo algo ruim, a pessoa se aproxima de você só para falar mal de você, só para julgar suas ações, julgar sua família, julgar o que você tem ou deixa de ter. Não é para você andar com pessoas ácidas, de modo nenhum, expor a você, sua vida, a vida das outras pessoas, não é? Mas isso não quer dizer que você tenha o direito de julgar a vida dessa pessoa, você tem o direito de ter um ressentimento. Queridos, quando depender de nós temos de ter paz com todos. A minha maior preocupação com você é que isso não se torne em arrogância. Se tornar em arrogância, você está na condição desse patife. E o Senhor não nos chamou para a gente ser patife, não é, queridos? O Senhor nos chamou para que nós sejamos humildes, oremos por aqueles que nos perseguem, nós amemos, não é? Que nenhuma pessoa seja condenada por nossa causa. Esse é o propósito. Queridos, as pessoas elas podem receber o bem por anos. Se acontecer alguma coisa que você fez, ainda que sem intenção, elas são capazes de nunca mais te perdoar, mas elas querem o perdão do Eterno. Todos nós queremos o perdão do Eterno. Então é muito importante que você tenha entendimento e discernimento de que essa pessoa, se você se tornou um patife em sua ascensão, se você tramou mal, põe a mão na sua boca. Chegue diante do Eterno e fala: Senhor, eu não tenho nada para falar, não é? Porque a pressão do leite produz a manteiga. No caso, na nossa tradução está: o bater do leite produz a manteiga. O que acontece? O leite, ele é algo líquido, não é verdade? Ele não é viscoso, ele não agarra. O leite flui, ele é absorvido muito bem. E aí o que acontece?
Quando você começa a bater muito leite, ele vai se transformando, vai essa nata produzindo e se transforma numa manteiga que agarra. A manteiga que é dura, a manteiga que é dura mesmo. A manteiga, quem já viu manteiga, né, de verdade, sabe que a manteiga é muito dura. Então o que acontece? De vez de nós sermos esse leite, como o Eterno falou sobre uma terra que mana leite e mel, não era uma terra que ele manava manteiga, não é? Tanto o leite quanto o mel são valores de fluidez. O Eterno deseja que eu e você fluamos. Aí a gente vira uma manteiga. A manteiga faz o quê? Queridos, a manteiga agarra. A manteiga não flui, ela fica estacionada. Ela tem de ter outro que vai lá para movimentá-la. A manteiga não tem como fluir. Ela não desliza mais. A manteiga fica agarrada, amados. Então é importante ter entendimento que o Eterno quer que eu e você sejamos alvos. A manteiga muda de cor, vocês sabem. Vocês sabem disso, não é? Ele quer que nós sejamos alvos e tenhamos fluidez, produzamos sustento. A pressão do nariz, ela produz o sangue. O sangue já estava lá, queridos. O sangue estava lá, o sangue está aqui no meu nariz, no seu narizinho agora, não é? Mas o que acontece se eu apertar o seu nariz? O sangue sai do lugar que deveria estar. Aquele sangue que deveria estar produzindo vida, fluindo mais uma vez, nós vamos lidar com a fluidez de novo desse sangue. O que acontece com o sangue quando quando ele desceu pelas suas narinas? Ele coagula. Algo que era para produzir vida, agora ele vai ser um foco de bactérias. Quem já teve problema de sangrar pelo nariz, sabe? Vai criar aquela casquinha. É de todo desconfortante. O nariz é um lugar, queridos, tão sensível na vida do homem. E aí o que acontece? O pressionar o nariz vai produzir esse sangue que vai acontecer o que com ele? Deixa o seu lugar de direito, vai produzir coagulação, vai ser um foco de infecções, de coisas ruins, e aí ele coloca que a pressão da raiva vai produzir a discórdia. O objetivo desse texto, para mim e para você, eu acredito que todos nós que somos do sagrado, fomos separados pelo nome dele, não é? É que nós tenhamos de trabalhar continuamente pela unidade. Mas quando depender de nós, queridos, tenhamos paz com todos. Eu e você não podemos ir além daquilo que o Eterno nos chamou para fazer, não é? Então que você tenha esse entendimento e seja isso muito claro, não é? Muito claro no seu espírito, no seu coração, para que você não gaste o seu tempo com algo que não produz vida, não é? E outra coisa, queridos, se você está com alguma pessoa que age deste modo, é mais importante que você ore pela pessoa do que você procure a aproximação, tá bom? Capítulo 31, versículo 1. As palavras do rei Lamuel a uma profecia que sua mãe o disciplinou. É interessante que nós vamos ver a colocação da mãe, que o chama de Lemuel, que significa o escolhido, por 3 motivos, não é? Ela devoltou-lhe o melhor da sua instrução e educação. Ele nasceu com vantagens naturais incomuns, filho de um rei, e ela fez votos e ofereceu preces ao Todo-Poderoso antes da sua concepção. Nós vemos aqui a figura de Betsheba criando esse filho de um modo para e sabendo que havia perdido o filho que ela gerou e agora ela estava com a possibilidade de ter um outro filho, e ela profetiza sobre a vida desse filho coisas importantes, e aqui nós temos a noção do que é uma profecia. Muitos vão ter essa tradução como palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe, não é? E aí uma profecia que a sua mãe o disciplinou está aqui na nossa tradução. O que meu filho? O que, ó filho do meu útero? O que, ó filho dos meus votos?
Aqui ela vai apresentar 3 aspectos desse filho que tem tudo a ver com o Mashiach, não é? A apresentação do filho da raça humana, Mashiach como filho da raça humana, Mashiach como nascido de mulher, não é? E Mashiach também passado os votos de geração em geração em Israel, que haveria um dia que viria aquele que o Eterno havia escolhido, um homem profeta, separado pelo Eterno, para dirigir o seu povo, assim como Moshe foi no passado. E é importante nós termos esse entendimento, queridos, porque muitas pessoas esperam o Mashiach vir para a gente sem a gente passar nenhum tipo de sofrimento, mas quando Moshe foi enviado para o povo de Israel, o povo de Israel estava clamando para o Eterno libertá-los, não é? E aí, você tem clamado para o Eterno te libertar? Você tem clamado para que o Mashiach ben David, não é, o filho de Davi, assim como o filho dos meus votos, não é? Todas as mulheres de Israel, elas tinham uma palavra que vinha fortemente aos seus espíritos de que o Mashiach viria, e aí nós temos uma ancestral de Mashiach, não é? Olha, não dê a sua força a mulheres e nem seus caminhos aos que destroem o rei. E aí vem investido das dádivas de esperança que o rei deve usar a sua energia a serviço do Todo-Poderoso e não esbanjar sua força em um modo inútil, um comportamento que possa anular a sua descendência real, desqualificá-lo em sabedoria. Queridos, cada ação que nós temos, eu e você, nós somos chamados para o ministério real, não é? Eu e você temos um chamado para sermos reino de sacerdócios, não é? Ou seja, nós precisamos exercer o nosso sacerdócio no reino do nosso Pai. E é importante que nós tenhamos entendimento, mais uma vez, que muitas doutrinas, muitas mulheres virão para a minha vida e para a sua vida, e nós temos de tomar cuidado muito no que acreditamos. Amanhã nós vamos falar sobre isso. Eu espero, se o Eterno quiser, vivermos, não é? E quando nós vemos caminhos que simplesmente aniquilam nossas energias para servir ao Eterno, não é? Se você entrar num estado de pecado, você entrar num estado onde você não obedeça aquilo que o Eterno ordenou, se você entrar num estado onde você descumpre a Torá, o Eterno não vai com você, meu querido, minha querida. Escuta o que eu estou dizendo para você. O Eterno não vai ser favorável a você. Então, meu trabalho nesse momento e o trabalho do Som do Céu, de todo esse ministério, é que vocês sejam fortalecidos para seguirem longe daqueles que pervertem o caminho da realeza. E você é descendente real. Lembre-se disso. Todas as vezes que você falar, eu não valho nada, não é? Essas palavras certamente não vêm do alto. Vem daquele que quer deter o seu caminho. Você é sacerdócio real, realeza, um reino de sacerdócio. É o que o Eterno tem chamado a cada um de nós para fazermos parte. E que você possa cumprir com o seu papel. Recebendo as profecias que todos os escolhidos, todos os lemuéis, não é, da vida deveriam ouvir. Você tem um reino e esse reino não é daqui. Cumpra a sua função e se porte como um agente da realeza, como de fato você o é. Vamos orar. Querido Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós nos colocamos na Tua presença, porque não podemos entrar diante de Ti. Nós não temos obras para apresentar e não somos melhores do que ninguém, nem do que os nossos pais. Nós nascemos em pecado, assim nós fomos concebidos. E nós seguimos a nossa vida nessa terra lutando todos os dias contra o pecado. Colocamos nossas vidas diante do Senhor, Pai, não nos deixa exercermos de modo algum autoridade sobre a vida de outras pessoas para julgá-las, para determiná-las, sentenciá-las, desejar o mal, nos vingar. Pelo amor do Teu nome, Pai, nos ajude a sermos humildes, temperantes, protegidos pela Tua Ruach HaKodesh. Nos defende, Pai, o Senhor tem feito isso a cada um de nós. Guarda a vida de todos, Pai, todos os amados que nós conservamos diante do Senhor em oração. Em nome de Yeshua, nos ajude, Pai. Nós temos muitas pessoas tomando decisões nesse momento. Ajude, Pai, que as decisões sejam corretas. Ajude que
nós possamos fazer as coisas do modo que o Senhor deseja. Somos totalmente dependentes de Ti. Não queremos ser aqueles que batem o leite, que apertam o nariz de ninguém. Nós não queremos, Pai, que a ira seja extrapolada. Nós queremos Te servir em humildade, em espírito e em verdade. Temos as nossas famílias equilibradas, nossos casamentos diante da Tua presença. Somos Teus, Pai, e dependemos de Ti. Fica conosco, bondoso de Israel, Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja. Mensagem do céu.